no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Vamos ler aqui o capítulo de número 9 e vamos ler aqui a partir do versículo 17. Glória a Deus. Livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, e vamos ler aqui a partir do versículo 17. Glória a Deus. Esperar aí os irmãos localizarem aí. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre. Nos diz assim a palavra de Deus: e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe meu filho possesso de um espírito mudo, e este vem onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma e rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos e eles não o puderam. Então Jesus disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e ainda sofrereis? E trouxeram-lhe. Quando ouviu Jesus, o Espírito imediatamente saiu e caindo este por terra, sozinho, perguntou Jesus ao pai do menino: quando sucede isto? E ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes tem lançado fora na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Ao que ele respondeu: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: jovem, então ajuda-me. E a minha fala se ouviu. Vendo Jesus que a multidão concorria, respondeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espere, mas o jovem, e nunca mais o tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu. E deitando, e como o voltasse morto, ao ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em sua casa sozinho, os discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta carta não pode sair por meio de jejum e oração. Glória a Deus. Aleluia. Poderia sentar. Eu estou com a vista meio embaçada, irmãos. Que eu trabalho ali na área de montagem, eu mexo muito com parafuso, a vista fica embaçada, um pouco embaçada, mas nós vamos nesta noite tentar aqui passar para os irmãos o que Deus colocou em nosso coração nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O texto em que nós lemos, a Bíblia vai dizer que vai relatar que um homem, no meio da multidão, saiu
A Bíblia não vai dizer o nome deste homem, mas ele saiu em busca de uma solução para o seu filho. Para o seu filho. Observe, meus amados irmãos, no texto em que nós lemos, que aquele homem chega até onde Jesus, dizendo: mestre, ele já chama Jesus de mestre. Mestre, trouxe meu filho ao Senhor, porque eu levei aos teus discípulos e eles não o puderam. Quando este homem, ele diz: levei aos teus discípulos, nós entendemos, meus amados irmãos, que a primeira opção deste homem não foi o mestre. A primeira opção deste homem levar o seu menino, o seu filho, para receber a cura, não foi Jesus, não foi o mestre, foi o discípulo de Jesus. E se nós observarmos no livro de Mateus, quando Jesus reúne os 12 discípulos, Jesus dá poder para os seus discípulos, para expulsar demônios, para curar os enfermos. E Jesus dá poder para os seus discípulos. Acredito eu, meus amados irmãos, que este homem conhecia os discípulos do Mestre, conhecia os discípulos de Jesus, sabia que os discípulos de Jesus eram capazes de solucionar aquele problema. Então, a primeira opção deste homem não foi Jesus, foi os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele homem entendeu, por ser discípulo de Jesus, ele tinha autoridade, aleluia, para expulsar o demônio do seu filho. Mas não foi isso que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, meus amados irmãos, aonde Jesus passava, as multidões eram atraídas. Por quê? Porque o ensino de Jesus era um ensino que atraía as multidões, chamava a atenção das multidões. Uma das coisas que mais Jesus se dedicou aqui nesta terra foi o ensino da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus olha para aquele homem e diz: quando sucede isto? Desde quando está acontecendo isto? E aquele homem diz: ó Senhor, desde a infância, desde a infância. Jesus olha para os seus discípulos, e talvez seus discípulos, sem entender, Jesus olha para ele e diz: olha, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco e ainda sofrereis? Aquele homem diz para ele: ó, levei até os teus discípulos. Então, quando ele fala teus discípulos aqui, está se referindo a todos os 12 discípulos de Jesus. A Bíblia não diz, mas eu quero aqui conjecturar, dizer que talvez Pedro foi lá, tentou expulsar o demônio. Tomé foi lá, tentou expulsar o demônio. Natanael e todos os discípulos. E nenhum conseguiram. Porque aquele homem falou: os teus discípulos, Senhor, não conseguiram. E aquele homem, ele se tornou uma pessoa incrédula. E fala para Jesus: ó Senhor, se tu pode fazer alguma coisa. Ele perdeu até a esperança em Jesus, meus amados. Quando ele fala: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Ajuda-nos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero atribuir um tema aqui para essa mensagem: vencendo os desafios para receber o milagre. Vencendo os desafios para receber o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Todo milagre, meus amados irmãos, que acontece na vida de alguém, requer desafio da nossa parte. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos lá, João capítulo 11, quando Lázaro já está morto. Quando Lázaro já está morto, Jesus chega lá, Lázaro já está com 4 dias morto no local.
E Jesus pergunta: onde está Lázaro? Naquele momento, Jesus fala com o povo e diz: te retirai a pedra. O que é isso? É um desafio, retirai a pedra. Observe, meus amados irmãos, que o povo que estava ali, ele tinha condições de retirar a pedra, mas não tinha condições de realizar um milagre. Porque aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Louvado seja o nome do Senhor. O possível ali, o povo podia fazer, que era o quê? Tirar a pedra. O impossível, Jesus fazia, ressuscitar Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 14, versículo 29. Na quarta vigília da noite, a Bíblia vai dizer que os discípulos estão no meio do mar e a tempestade é muito grande. A tempestade é muito grande. E na quarta vigília da noite, que é por volta das 3 da manhã, porque a primeira vigília começa das 6 às 9, a segunda vigília das 9 às 12, e a quarta vigília é das 12 às 3 da manhã. Então, por volta das 3 da manhã, Jesus aparece lá, no meio da tempestade, andando sobre as águas. Mas os discípulos, naquele momento, começaram a falar que era um fantasma. Mas, meus amados irmãos, naquele momento, Pedro se levanta e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu ande por cima das águas. O que é isso? Desafio. E o Senhor falou: vem, Pedro. Naquele momento, Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro andou por cima das águas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele afundou, pregador. Certo, ele afundou. Mas por que Pedro afundou? Porque Pedro, ele tirou a atenção de Jesus, tirou os olhos de Jesus. Quando ele viu o vento, ele tirou a atenção de Jesus, olhou para o vento e começou a perder a fé e começou a se afundar. Mas Pedro andou. O que é isso? Desafio, louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer, meus amados irmãos, que Jesus continua conversando com aquele homem, com o pai daquele jovem. E Jesus vai, expulsa o demônio daquele jovem. E quando Jesus expulsa o demônio daquele jovem, os discípulos ficam envergonhados. E chama Jesus em particular, em um lugar secreto, em um lugar onde estava só ele e Jesus. Chama Jesus em particular e diz: ó Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio? Aí Jesus dá a receita, ensina para eles: olha, só é através de jejum e oração. Não adianta a pessoa querer ser treinada para expulsar demônio. Existem muitas pessoas que querem ser treinadas para expulsar demônio. O segredo é jejum e oração. Louvado seja o nome do Senhor. E leitura da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vencendo os desafios para receber o milagre. Marcos capítulo 2, versículo 3 em diante. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Jesus está dentro de uma casa, pregando a palavra, e de repente, 4 pessoas pegam um paralítico e levam até onde o mestre Jesus. E quando chega lá, a multidão é grande, não tem condições daquelas 4 pessoas entrar pela porta. O que é que eles fazem? Eles sobem em cima da casa e abaixam o paralítico até aonde o mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas lembre-se de uma coisa: aonde Jesus está multidões, mas também existe multidões que é só para tentar o acusar, tentar pegar Jesus em alguma falha, e abaixa o paralítico até onde o mestre Jesus.
E Jesus diz assim, e vendo-lhe a fé deles, diz ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Então nós entendemos aqui que Jesus, o mais importante na vida do homem não é a cura física. O mais importante na vida do homem é a cura da alma, o perdão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, filho, perdoados estão os teus pecados. Observe o texto que Jesus, ele não olha ali, não é nem a fé do paralítico. Não. E vendo-lhe a fé dele tem das quatro pessoas. A Bíblia não vai dizer se era homem, se era mulher, mas era 4 pessoas. Nessa tradução aqui não diz, mas era 4 pessoas. Aí eles abaixam e Jesus ali diz, perdoados estão os seus pecados. Mas muitos ali, meus amados irmãos, começaram a razoar, a criticar, a ter mau pensamentos de Jesus. E diz, quem é que pode perdoar pecados se não um quer só Deus? Aí Jesus, naquele momento, lança um desafio para eles. E diz, olha, Jesus conhecendo os seus corações e diz, olha, qual é o mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Jesus, nesse momento, lança um desafio para eles. Qual é o mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Aí começaram, né, acredito, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, começaram a murmurar e dizer, olha, o mais fácil dizer é fazer o que ele fez, perdoados estão os teus pecados. Agora dizer para o paralítico, levanta-te e anda, aí é difícil. E a Bíblia vai dizer, em Marcos capítulo 2, versículo 3 em diante, vai dizer que naquele dia o poder estava com o Senhor para curar. E naquele momento Jesus fala para eles, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra, diga ao paralítico, levanta-te e anda, toma teu leito e vai para a tua casa. Naquele imediatamente, irmãos, o paralítico se levantou, ele saiu para a sua casa, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Aleluia. Aí o povo se admiraram e disseram, hoje vimos prodígios. Porque naquele dia, irmãos, eles não tinham visto algo daquela natureza, um milagre daquela natureza. Ver um paralítico se levantar e sair correndo, sair andando. Hoje vimos prodígios. Nesse texto aqui, nós podemos observar 4 coisas importantes nesse texto aqui. A primeira, a união que tiveram as 4 pessoas, se uniram, lembraram desse paralítico e foram até onde ele e trazer até onde Jesus. Então podemos ver aqui a união. Outra coisa, a segunda coisa importante que vemos nesse texto aqui é o amor. O amor que eles tiveram, a misericórdia que eles tiveram para com aquele paralítico. De pegar o paralítico, levar até onde Jesus, quando chega lá, não ter condições de entrar pela porta. Talvez até um podia desanimar. Rapaz, agora como é que vamos fazer? Para subir não tem como. Poderia muito bem, né? Naquele momento ali, deixar de mão. Não, mas não desistir. Por quê? Porque tinha amor pelas almas. E sabia que Jesus Cristo poderia realizar milagres. Terceira coisa importante que nós aprendemos aqui, eles venceram os desafios. Irmão, a multidão era grande. Para eles subir até a casa, para baixar o paralítico até onde Jesus, a Bíblia não vai dizer como foi que eles abaixaram,
mas ele abaixará até onde o mestre, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem união, irmão, nós não chegamos a lugar nenhum, né? Nós vemos ali Neemias, 3 coisas importantes que um líder Neemias tinha. A Bíblia vai dizer em Neemias capítulo 4, versículo 6: porém, nós oramos ao Senhor nosso Deus e colocamos uma guarda de dia e de noite contra eles. E assim edificamos o muro até a metade da sua altura. Podemos ver ali a união. Neemias, ele uniu o povo em um só propósito: edificar os muros de Jerusalém. E ele colocou o povo para orar e para vigiar. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Louvado seja o nome do Senhor. As 2 coisas importantes na vida do homem, 3 coisas: orar, vigiar e ler a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então são muitos desafios. Não existe, irmão, milagre sem ter um desafio, sem ter um esforço da gente. Existem muitas pessoas que esperam muito tempo para receber o milagre. Jesus, ele está sempre pronto, né, para fazer milagres em nossa vida. Precisamos apenas, né, fazer a nossa parte. Precisamos apenas agir. Porque toda ação há uma reação de Deus na vida do homem, na vida de qualquer pessoa. Mateus capítulo 8, vamos ver aqui um centurião de Cafarnaum. Esse é um de umas pessoas que Jesus fala assim: nem mesmo em Israel achei fé como esta. O centurião chega até onde o mestre e diz: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico. Aí o Senhor fala assim: eu irei lá curar. Aí aquele centurião olha para o mestre e diz: ó Senhor, eu não sou digno, eu sou um homem pecador. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou um homem de autoridade. Tenho soldado à minha disposição. Digo a este, vai, ele vai. Digo a este, vem, e ele vem. Basta dizer uma palavra para o meu criado e ele será curado. Não preciso ir lá na minha casa. Jesus olha para a multidão e diz: olha, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Vai, teu criado já está curado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é isso aí, irmãos. Sempre em nossa vida há desafios para nós vencermos. Enquanto estivermos aqui nesta terra, nós passamos por luta. Aleluia. Mas nós não passamos sozinhos. Jesus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 28, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. São palavras simples, não precisa muita coisa. Jesus, ele usava palavras simples e o milagre acontecia. E naquela ocasião, aquele homem, Jesus resolveu o problema daquele homem e o jovem foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. E era desde a infância que aquele jovem sofria com aquele mal. E o discípulo, meus amados irmãos, naquele momento, quando eles chamaram Jesus em particular, porque eles queriam mostrar interesse para aprender, para saber qual era o segredo para fazer o milagre. Então nós aprendemos aqui que se alguém estiver precisando de um milagre dessa natureza, irmãos,
As pessoas vão atrás dos discípulos de Jesus. É atrás de nós. Vai atrás dos discípulos. Aquele homem foi atrás dos discípulos de Jesus. Porque eles acreditavam que os discípulos poderiam solucionar o seu problema. Mas nenhum conseguiram. É por isso que Jesus falou, ó geração incrédula. Jesus não falou ali, não foi só para a multidão que estava ali. Jesus falou para os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Depois disso, meus amados irmãos, que Jesus chamou os 12 discípulos e lhe deu poder, Jesus enviou de 2 em 2 os 70 discípulos. Observamos que quando eles foram e retornaram, ficaram muito alegres. Por quê? Porque eles realizaram milagre em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eles voltaram dizendo, ó Senhor, em teu nome até os demônios obedecem. Chegaram todos alegres. Por quê? Porque eles receberam a autoridade de Jesus. Eles foram com a autoridade. E voltaram alegres. Mas a maior alegria, Jesus falou para eles ali, olha, não alegrei por isto, porque o demônio vos obedece. Não. Mas alegrai primeiro, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa maior alegria é em saber que o nosso nome está escrito lá. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Mateus capítulo 15 aqui, irmãos, é outra passagem onde Jesus realiza um milagre também. E Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Mateus capítulo 15, a Bíblia vai relatar aqui a história daquela mulher cananeia. Ou seja, não era da mesma linhagem de Jesus. Era cananeia. Não era judeu. E naquele momento, ela chega até onde o mestre, né, e diz, Senhor, minha filha está em casa doente, paralítica. E Jesus, meus amados irmãos, o texto vai dizer que Jesus não responde nenhuma palavra. E o discípulo olha para o mestre e diz, Senhor, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. E Jesus olha para ele e diz, ó, eu não fui enviado a não ser a ovelha perdida da casa de Israel. Observe que Jesus chama aquela mulher de ovelha, ou seja, era uma mulher perdida da casa de Israel. 3 coisas importantes, 3 atitudes importantes que aquela mulher tomou. A primeira atitude que ela faz, que ela toma, a Bíblia vai dizer que ela clamou ao Senhor. Ela clamou ao Senhor. Senhor, minha filha está em casa, doente. E Jesus não responde nenhuma palavra. Na primeira ocasião aqui, o primeiro desafio, meus amados irmãos, para esta mulher, era muito grande. Já pensou se ela tivesse desistido nesse primeiro desafio? Jesus não responde nenhuma palavra, fica calada. A segunda atitude que ela toma era o adorou. Quando ela adorou ao Senhor, testa muito mais a fé daquela mulher. E fala assim, ó mulher, não é bom pegar os pão dos nossos filhos e lançar os cachorrinhos. Com essa daí, aquela mulher poderia desistir do seu milagre. Não é bom pegar o pão do nosso filho e lançar os cachorrinhos. Aquela mulher foi humilhada, irmão, por Jesus. Naquele momento, o que foi que ela fez? Ela se humilhou. Então, a primeira atitude que ela tomou, ela clamou. A segunda, ela adorou. E a terceira, ela humilhou aos pés do Senhor. E diz, ó Senhor, eu sei, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz assim, ó mulher, grande é a tua fé, vai, tua filha está curada. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Jesus faz.
ele testa a nossa fé. Ele vê até onde nós vamos chegar, até onde nós vamos conseguir, até onde nós vamos sem desistir. É que a mulher foi até o final. Grande é a tua fé. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3, se não me foge a memória: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Pois lembre, meus amados irmãos, quando Jesus estiver em silêncio, aprenda uma coisa, que ele está trabalhando. Aleluia. Observe que ele ficou em silêncio com aquela mulher, mas ele estava trabalhando, testando a fé daquela mulher. Não desista no primeiros obstáculos, não, porque os obstáculos ele vem para nós vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Os desafios eles surgem em nossa vida, é para nós vencer através de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor para todo sempre. Vamos ver aqui um hino com a irmã Cauane e já nós estaremos encerrando o trabalho do Senhor nosso Deus nesta noite. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Hino de número 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Levai escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus
a vitória alcançar, o mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai, breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, onde receber lauréis como um galardão. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Convido o irmão Mário Jones para fazer esta oração final nesta hora. Glória a Deus. Vamos orar, querido. Maravilhoso Deus, Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar na tua casa, meu Pai, pelo alimento, meu Pai, que foi nos dado hoje nessa noite, meu Pai, que cada um, meu Pai, possa sair daqui, meu Pai, alimentado, meu Pai, fortificado, meu Pai, e firme na tua palavra, meu Deus, para que nós não possamos pecar contra ti, meu Pai. Deus, agora eu te apresento, meu Pai, que o Senhor venha despedir a tua igreja, que todos possam ir aos seus lares, meu Pai, na tua proteção. Acampa os teus anjos com os pais banhados ao redor de cada um, meu Pai. E livra, meu Pai. E abençoa nosso pastor também, que não pôde estar aqui nesta noite, meu Deus. Mas tu sabe qual o motivo, meu Pai. Abençoa o teu filho nessa viagem que ele faz todo dia para a Imperatriz, aqui esse trajeto, meu Pai. Que o Senhor possa estar abençoando e protegendo, meu Pai. Eu te peço, pelo nome da igreja, meu Pai. Abençoa toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.